Agora chegou a vez de falar mais de um diagrama. Você já ouviu falar do diagrama de estrutura composta? Não? Então vamos ver o que é e em que ele pode nos ajudar. Vamos lá. Diagrama de estrutura composta. O que é o diagrama de estrutura composta? Ele é considerado relativamente novo. Ele foi lançado aí a partir da OML 2.0. Por isso algumas pessoas menos atentas o conhecem. Ele é utilizado nada mais nada menos para modelar as colaborações. A sua estrutura em si é de elementos conectados que representam instâncias de tempo de execução, colaborando aí por meio de vínculos de comunicação com o objetivo de atingir, para ter um objetivo comum. Esse diagrama em si é considerado bem semelhante lá ao nosso diagrama de classe. A grande diferença consiste em que o diagrama de estrutura composta ele tenta expressar a arquitetura de tempo de execução, enquanto o de classe ele tem aquela abordagem estática, não é verdade? Primeiramente, precisamos conhecer alguns conceitos deste diagrama. Primeiro, colaborações. O que são colaborações? Uma colaboração em si, ela é representada como um tipo de classificador que define aí um conjunto de entidades cooperativas, que são instâncias, né? Bem como um conjunto de conectores que definem lá o caminho de comunicação entre essas entidades cooperativas, entre essas instâncias. São utilizados para explicar como um conjunto de instâncias cooperando realizam uma determinada tarefa. Uma colaboração é representada, como você pode ver aqui na figura, por uma elipse tracejada contendo aí o nome, né, que você vê aqui, e pode ainda ter outras colaborações dentro de si. Tudo bem? O próximo que precisamos conhecer é o conceito de papéis. O que são papéis? Nada mais são do que instâncias que cooperam entre si para concluir uma determinada tarefa. Os conectores que você vê possibilitam um relacionamento entre essas instâncias, com o objetivo assim da realização de uma tarefa. São representados por uma linha que liga as duas instâncias que você vê aqui. Ok? Tudo bem? Bom, nesse exemplo, nós temos o quê? Uma instância da classe pessoa interpretando o papel de cliente, correto? E que interage lá com uma instância da classe conta comum, né, que interage com o papel conta. Tudo bem? Assim, então, uma nova conta pode ser aberta por um cliente. Outro conceito importante que você precisa ter claro para esse diagrama, que são o que nós chamamos de ocorrência de colaborações, ok? O que seriam essas ocorrências de colaborações? Ela nada mais faz do que representar a aplicação do padrão descrito lá por uma colaboração a uma situação determinada, a uma situação específica que envolva classes, tudo bem? A sua nota é bem semelhante, como você pode ver aqui, né, a de uma colaboração que anteriormente falamos. A diferença em si está na denominação de que agora é composta pelo nome da ocorrência, seguido de 2 pontos, e o nome da colaboração propriamente dita. Ok? Beleza? Então, uma ocorrência de colaboração pode estar relacionada a uma classe por meio de uma ligação de dependência com estereótipos representados, como você vê aqui. Tudo bem? Pois também pode-se representar uma ocorrência de colaboração a partir de uma colaboração por meio de um relacionamento de dependência, utilizando lá o estereótipo ocorrência, que você vê aqui representado. Tudo bem? Bom, o próximo conceito que você precisa entender também
é o conceito de portas. Muito simples, né? Portas nada mais são do que utilizadas para representar os serviços que um classificador fornece a seu ambiente ou os serviços que requer deste, né? São representadas por quadros que ficam, como você vê aqui na figura, né? Que ficam sobre a borda desse classificador. Aqui nesse exemplo, a classe placa-mãe, que você vê, o desenho da classe aqui, apresenta em si duas portas. Uma para cada interface com seu ambiente externo, uma para o seu teclado e outra para o seu monitor, ok? Precisamos também conhecer lá o conceito de propriedades e partes. O que seria então uma propriedade? A propriedade nada mais faz do que representar um conjunto de instâncias internas que são englobadas por uma instância de um classificador, um container, digamos assim. Uma parte declara que a instância desse classificador não podem relacionar-se com outro objeto, pois pertencem exclusivamente à instância da classe do container, tudo bem? E serão, obviamente, destruídas quando essa instância for destruída. Tudo bem? Aqui nesse exemplo que você vê, né? Você tem a estrutura placa-mãe, confere? A estrutura placa-mãe e é composta pelas partes que você vê: processador, memória RAM e memória ROM, tá vendo? Com os conectores, essas setas aí, que são responsáveis por ligar as partes e o ambiente por meio das portas, e podem ser unidimensionais, quando apontam somente para um lado, ou então bidirecionais, se apontam para os dois lados, como vê, unidirecional e bidirecional aqui. Tudo bem? Uma propriedade que especifique uma instância que não pertence por composição à instância do container classificador, digamos assim, ela é representada por um retângulo tracejado e é dita referenciada, como você vê, né? Aqui nesse exemplo, a instância da classe autor, ok? Que você deve estar associada a um artigo, perfeito? Mas não se relaciona à edição por composição, pois é dita referenciada. Ainda se observa que a classe artigo apresenta multiplicidade e de, no mínimo, digamos, 6 e no máximo 10 instâncias, como está demonstrado aqui. Parece muito com o diagrama de classes, né? Por isso eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma de entender. Espero ter te ajudado e até o próximo diagrama. Tchau!